Olá, vamos para mais uma aula, né? Nossa aula de hoje, a gente vai estar finalizando, né, aquelas 5 aulas que nós havíamos proposto dentro do tema de consciência sistêmica. A gente sabe, e falei para já né, em alguns módulos que a consciência sistêmica acontece quando a gente muda de fase na nossa vida. Eu deixei isso bem explicado para vocês a respeito das fases. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho, tá? Para finalizar esse tema. Claro que tem outros temas, né? Tem outros assuntos dentro da consciência sistêmica que a gente vai estar colocando para vocês. Então, nós falamos a respeito da consciência sistêmica, falamos sobre a terapia sistêmica, né, o pensamento sistêmico, as leis do amor, falamos também a respeito das leis do amor, né, como que acontece esses relacionamentos dentro da lei do amor, que é o relacionamento, amor e ordem. A gente explicou cada um deles aí para vocês, certo? Eu tinha proposto fazer a aula ao vivo, mas alguns alunos reclamaram: professora, porque eu tô sem poder assistir a aula devido ao horário e tal. Então, a gente acabou que eu optei em fazer também, até por uma questão de experiência, né? Esse encontro aqui gravado. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio, né? Mas creio que vai dar tudo certo. Então, a gente falou a respeito do equilíbrio, né? Da ordem e do amor aqui para vocês, comportamento adulto e infantil, os fatores, né, que influenciam isso. E a gente está falando de família nesses dias. Na verdade, se faz necessário a gente estar falando desses assuntos tão pertinentes na nossa vida, né, o nosso contexto que a gente está vivendo, o que a gente tem visto nesses dias aí de isolamento. E aí eu coloquei para vocês a respeito desse assunto. Depois eu vou estar também colocando no grupo para vocês estarem falando o que seria melhor para a gente estar abordando, tá? E também os nossos encontros presenciais já tá voltando já na próxima semana, ok? E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa transição no ciclo de vida familiar. O que é ciclo de vida familiar? O ciclo de vida familiar são as fases que a gente passa, né, a partir do momento em que a pessoa adulta ela decide montar uma estrutura ou um novo sistema familiar. E aí esse sistema familiar ele tem os ciclos, esses ciclos de vida da família. Então a gente tem aí o ciclo, eu falei para vocês, inclusive, que se esses ciclos não forem dado continuidade, morre, né? Então a família morre. Como é que se dá a morte da família? Quando um membro da família encerra essa continuidade da família. Então a família ela vai nascer, né? Crescer e dar continuidade ao mundo, né? No mundo, na vida lá fora, certo? Então, a transição do ciclo de vida da família, a gente vai. Inclusive, eu até fiz uma introdução a respeito disso na semana passada, que são os estressores familiares, né? A gente tem esses estressores aí na vertical. O que é isso? São os padrões, são os mitos, são os segredos familiares que cada membro traz consigo, né? Os padrões são os modelos que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, a respeito de postura, de comportamento, né? Os mitos são aquelas situações em que nós herdamos, inclusive da própria medicina, né? Então, os nossos avós aí, nossas mães, né? Nossos pais, na verdade, nos ensinaram muita coisa que depois a gente vai ver que não é nada disso, que era só uma herança de cultura, vamos dizer assim, né? Aqueles
comida, chazinho, o bebê nasceu, não pode sair de casa, a criança tem que ser preservada por 3 dias, por 8 dias, não sei, né? Então, as pessoas tinham esse mito de que se a criança saísse, ia tomar friagem, que ia ter não sei o quê. Se a mãe saísse do quarto no período ou antes dos 3 dias, tinha que ficar ali, que ela poderia se estressar e levar um susto e ter algum problema psicológico por causa disso. Então, tudo isso é mito, né? A gente sabe que a ciência veio provar, né? Tá provando por A mais B que não existe essa questão, né? Mas, enfim, são as nossas heranças e isso pra gente tem um valor, né? Tem um valor que uma família pode não guardar, mas a outra vai chegar e falar, não, isso para mim é importante, eu faço porque eu herdei dos meus pais e tal. E os segredos familiares, né, que também tá aí, é um dos estressores no contexto familiar da vertical, né, que a vertical, né, a gente está sempre, porque é a herança, né, é a hierarquia que vem, né, de baixo, de cima para baixo, então vem do mais velho para o mais novo, tá? E aí vem também a questão dos segredos, então aí a gente sabe os segredos, tem uma série de coisas, uma filha engravidar antes do casamento, ia lá e casava, antes da barriga aparecer, e aí os pais guardavam isso debaixo de 7 chaves, não, o filho nasceu de 7 meses, sei lá, faz alguma coisa, mas mantém aquele acontecimento ali em segredo, né? As adoções também, antigamente ficavam muito em segredo, né? Parente que adotava um filho de outro parente, ou às vezes a filha engravidava, tinha um filho escondido, deixava lá para a avó criar, e a avó falava que aquele filho era dela, enfim. Tem uma série de coisas que está dentro do contexto dos segredos da família. Inclusive na terapia sistêmica, tem um módulo que fala a respeito desses segredos, a gente aborda um pouquinho esses segredos, que está lá em rituais, certo? No módulo que a gente chama de rituais familiares. E tem os estressores horizontal. Esses estressores horizontal, ele faz parte da fase do desenvolvimento, da transição da família. Né? Como é que é isso? Então a gente vai ver que o filho ele vai casar e ele vai se preparar para esse casamento. Então a partir do momento em que ele já tem a intenção, que ele já tem esse envolvimento com a outra relação para que se aconteça esse casamento, então aí já tem o que? Uma fase em desenvolvimento, é uma transição, é mudar um ciclo para o outro, a gente chama de transição quando acontece isso. Então, os nossos filhos, eles saem da fase infantil, vai para a fase, né, criança, a gente está falando do infantil do bebê, vai para a fase criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto. Cada etapa dessa a gente chama de fase de transição. Então, ela sai de um ciclo e vai para outro, ela sai de um período e vai para outro. Isso demora. Então, em torno de 7 para 8 anos, tá? Então, essas fases, elas demoram um pouquinho. E tem também os acontecimentos aí nessa transição que nós chamamos de imprescindíveis, né? O que são imprescindíveis? É aquilo que eu não posso prever, que pode acontecer a qualquer momento. Então, a gente tem aí uma morte precoce, eu falei para vocês isso também. A doença crônica, que pode acontecer na família, e aí o membro fica adoentado, e tem que se tratar disso por muito tempo. Então, é um fator também que faz parte nesse processo de transição. Pode acontecer acidente, também acidente é um processo de transição, que pode acontecer uma invalidez, pode acontecer até do próprio membro ter que se afastar do seio familiar decorrente desses fatores, ok? Então, isso aí são fases, são as fases da transição no ciclo de vida. E o funcionamento da família? Como que ocorre o funcionamento da família? E a gente vai ver aí que no século passado, a família ela tinha um funcionamento totalmente diferente do que a gente tem hoje, na modernidade.
Então, as famílias, elas se preparavam, as mulheres, elas se preparavam para ser unicamente esposas e donas de casa, né? Deixa eu me ajustar aqui, porque eu tô meio desconfortável aqui nessa cadeira. Então, elas se preparavam para ser donas de casa, né? Tinham projetos para os filhos, as que tinham condições projetavam estudo para os filhos, projetavam bens materiais, então essas famílias trabalhavam em prol disso, né? Não, meu filho, ele vai estudar, ele vai ter um carro, ele vai ter uma fazenda, né? Então era muito comum as famílias se preocuparem com essas questões, né? Estudos, bens materiais e até a própria progressão da família, a própria extensão dessa família. Então se preparava os filhos também para casarem, né? E ter outros filhos e netos desejados. Esse era o funcionamento da família até o século passado, né? E a família atual? Bem, a gente sabe que nós estamos vivendo num contexto bem diferenciado. A nossa sociedade, ela nos impõe certas condições e a própria tecnologia, o próprio desenvolvimento humano em si, ela vai exigir uma mudança, né? Ou tem exigido uma mudança diferente por parte das famílias. Então a gente sabe que hoje em dia as famílias não são mais igual eram no século passado, né? Com poucas exceções. Então essas exceções são as famílias emaranhadas. Lembra daquelas famílias juntinhas, emaranhadas que eu falei para vocês, que ficam aqui? Elas não se abrem para entrar um outro membro de um outro sistema nela, então ela se protege, tá? Então, antigamente sim, tinha muito isso. Hoje as famílias estão mais dispersas, elas são mais, estão mais vulneráveis, vamos dizer assim, socialmente, né? Então, filhos não são prioridades mais para os pais, infelizmente, a gente vê muito isso, né? Muitas separações, muitos divórcios. A gente sabe que separação é diferente de divórcio também, a gente fala sobre isso no nosso curso, tá? As mulheres, elas se empoderaram mais com o espaço social e financeiro que adquiriram, né? Então, passaram a ser chefes de família, então passaram a fazer parte da hierarquia dentro do sistema familiar. Tem a questão dos excessos, né, de autoritarismo dentro do nosso sistema hoje, a violência doméstica, a violência sexual. Então, tudo isso entrou no nosso sistema familiar de tal forma que hoje em dia é muito mais difícil trabalhar com uma família que está vivendo num sistema disperso do que então trabalhar com uma família que até o século passado, meio do século, ela estava vivendo num grupo emaranhado. Por que tudo isso? São muitas coisas que entraram na família, tá? Em contrapartida, a gente tem um benefício disso, que é a própria evolução. Quando eu falo de evolução, eu estou falando da própria evolução do ser humano. Então as pessoas, de certa forma, elas têm mais conhecimento, elas estão mais preparadas, os filhos, eles se prepararam melhor para esse processo de... Tem uma luz também aqui, hoje tá difícil, hein? Tem uma luz aqui também que tá me incomodando. Mas bem, vamos em frente, que eu acho que por aí dá para ficar melhor aqui. Deixa eu ajustar essa lâmpada aqui. Muito bem. Ok. Então, o que acontece? Eu falei para vocês a respeito disso porque não existe um padrão educacional, não existe um padrão cultural para o sistema familiar. Cada família vai ter que adaptar ao seu próprio processo, tá? O seu próprio processo de educar, de gerir essa família. Lembro que eu falei para vocês também a respeito de uma frase interessante da Cora, né? Eu falei para vocês que existem... a Cora Coralina é uma poetisa maravilhosa. E aí eu coloquei para vocês que, segundo ela, existem sapatos que são pequenos para umas pessoas e ficam perfeitos para outras. É óbvio,
Eu calço 37. Se eu chegar na loja e for comprar um 35, eu vou ter problema, não vai entrar no meu pé, né? Mas vai chegar outra pessoa lá que aquele tamanho vai ser adequado para o pé dela. Então, na família também é assim. O sistema, ele é um sistema só, porém não existe uma receita, tá? De vida para educar, não, segue isso aqui que vai servir para todas as famílias. Não. Então, infelizmente não, né? E também não teria graça se as coisas fossem assim, tudo certinho, tudo igualzinho, tá? Então a gente vai ver aí que uns sapatos que ficam apertados em uns servem para outros, que ficam grandes em uns servem no pé de outros. E a gente tem que fazer essa adaptação, tá? A nossa família é uma, do vizinho é outra, e assim sucessivamente. A gente tem que achar um padrão de normas e com flexibilidade para que os membros da nossa família possam encaixar, né, dentro desse sistema, enquadrar nesse processo que a gente está vivendo, certo? Então, a família, ela envolve uma organização de espaço e tempo. Inclusive, isso é uma das leis da vida, né, do Hering. Então, o Bert Helling, ele vai dizer que a família, ela é formada por passado e futuro. O presente, de certa forma, ela nem... Ele é o aqui e agora, é o hoje, é o que a gente está vivendo, né? Então, a gente vive de passado e futuro. Passado, só eu falei para vocês que o que está lá atrás a gente tem como referências, tá? Como positividade. Então, a gente traz, tá? É como se fosse uma peneira. A gente recebe, seleciona, colhe o que é de melhor e transfere. Transfere para quem? A gente transfere isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para quem for dar sequência à nossa família, para quem for dar continuidade ao sistema familiar, ok? E aí, essa continuidade é o que? A gente preparando. Quando a gente seleciona e entrega, tá? Lembra que eu falei do dar e receber? Então, nós, como os pais, a gente doa, a gente dá para os nossos filhos. E normalmente, né, o que é correto é a gente dar o que é de melhor. Infelizmente tem, né? Como eu disse para vocês, não tem receita pronta, então não tem todo tipo de família. Mas aqui eu tô falando aquilo que é de melhor. Então a gente seleciona, entrega o que é de melhor e deixa que ele vá, deixa que ele segue a vida lá na frente. Porque ele tem uma responsabilidade que é também doar o que há de melhor que ele recebeu, tá? Ou tentar melhorar aquilo que ele recebeu de bom e entregar o excelente lá na frente. E cada um vai fazendo o seu melhor, assim sucessivamente, para dar continuidade a esse processo, né? Então, dessa forma, tudo que se passa em família deixa marcas, né? Isso aí, quem está vivendo no contexto terapêutico, quem faz atendimento ou quem já frequenta a terapia, quem faz terapia, isso é comum para gente em termos de referências para as patologias que os clientes pacientes chegam com reclamações no consultório. Trazem essa referência, deixa as marcas boas e deixa as marcas ruins também, tá? Então, esses traços que nós herdamos da nossa família, ele sucede de geração para geração. Então, não mata um processo aqui, tá, o filho vai casar, vão encerrar tudo por aqui, ninguém vai tomar conhecimento de ninguém, vão formar um novo processo para frente. Não. Ele já vai montar um novo sistema familiar com uma carga genética, com uma carga de, como é que eu vou dizer assim, de marcas de uma geração a qual ele já passou. Tá? Então, se é um adulto que já vai estar envolvendo numa relação, num casamento com seus 25, 30 anos de idade, a pessoa com 25, 30 anos de idade já viveu, já tem uma história, já tem um histórico de vida. E ele não pode neutralizar esse histórico de vida para dar continuidade à sua família. Ele tem que levar esse histórico, tirar proveito do que é de melhor e dar continuidade ao seu contexto familiar, à sua nova formação familiar.
certo? Para Maier, a tarefa básica da família é auxiliar os indivíduos que a compõem. É muito difícil hoje em dia, principalmente para os pais, dar conta dessa tarefa básica. Está sendo muito difícil. Infelizmente, os pais não estão conseguindo fazer o que é básico para as suas famílias, né? E aí acaba que se sobrecarregam com atividades de dar conta dessa família financeiramente, o sustento, a proteção, e acaba que esse lado do zelo, do cuidado, de passar esses valores, de passar essas crenças, de ensinar esses padrões para esses novos membros que vão chegando na família, fica desfalcado, fica em aberto. E aí essas crianças elas vão para o contexto social muito despreparada, vamos dizer assim, do que realmente é uma família, do que realmente é um contexto familiar, tá? Então, acaba que isso sobra socialmente para as escolas, né? Fazerem esse papel que, na verdade, não dá para fazer, porque a escola, a obrigação da escola é a educação secular. Então, a educação familiar, ela tem que ser feita dentro do lar, dentro da casa, dentro do sistema familiar. E os professores acabam que assumem, né, em parte, essa responsabilidade de mostrar o que é a família, como que é construída uma família, quem faz parte daquela família. Tem criança que chega na escola que não sabe nem quem são os membros da sua família, não sabe nem quem são membros, não sabe se pai, mãe, irmãos e tios, não sabe diferenciar esse contexto familiar ao qual ela vive, né? Então, de certa forma, que essa responsabilidade dos pais acaba que tem sido bastante comprometida e dificultosa. É por isso que o contexto que a gente está vivendo atualmente, há uma diferença muito grande do contexto que a gente estava vivendo lá no século XVIII, XIX, XX, tá? A gente tinha algumas importâncias dentro do sistema e valores para um lado, tá? Mas para o outro a gente não tinha, que a gente não tinha tanto conhecimento humano que se tem hoje, tá? Então, o papel do pai é preparar o filho para fazer essa travessia, né? Nessa transição aí de ciclo, para dar continuidade, tá? E aí ele tem que ter controle dessa situação absoluta, na dependência, tá? Para uma gradatividade e autonomia. Não adianta preparar um indivíduo, vamos dizer assim, estudou, foi lá, fez faculdade, mas ele não tem autonomia sobre si. Então, os pais, eles precisam preparar os seus filhos dando autonomia. O que é autonomia? A gente não está falando de ampliar a consciência, de tomar consciência. A autonomia é isso, é a pessoa ter consciência, tomar consciência, ampliar a consciência, que daqui para frente ela tem que dar um novo passo na sua vida. Que a vida só pertence a ela. Ser grato pelo que ela recebeu, pela educação, pelas orientações, pelo apoio, pelo amparo, tá? Que ela recebeu, e assumir essa responsabilidade que ela tem de doar isso lá na frente. Doar para quem? Doar para os seus filhos, doar para os seus netos, tá? Então é a continuidade do sistema, mas essa continuidade ela só pode acontecer com responsabilidade. E aí, infelizmente, a gente está vendo aí sistemas familiares totalmente desestruturados, porque os pais não preparam os filhos, tá? E deixam que o mundo prepare os seus filhos. O mundo não vai preparar ninguém. Muito pelo contrário, o mundo está lá fora esperando pessoas preparadas e não para preparar. Se alguém está achando que vai para o mundo para se preparar, sinto muito. Isso não vai dar certo, tá? Porque o mundo está esperando pessoas preparadas. Então, o lugar adequado para que nós possamos nos preparar como um sistema familiar ajustado é dentro da nossa casa.
porque o mundo não vai preparar ninguém. E a gente sabe aí a série de coisas, dificuldades e de indivíduos que com uma baixa idade já está à margem de uma sociedade, de um crime, de uma violência. Por quê? Porque não recebe essas orientações, essa educação familiar dentro dos seus lares, certo? Vamos ter muita oportunidade de estar conversando sobre isso e tem muito assunto aí para falar. A família também fornece ao indivíduo um aspecto de sua identidade. Lembra que eu falei da identidade? Do quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? É tomar consciência de quem eu sou. Onde que eu pertenço? Onde que eu moro? Onde que eu vivo? De onde eu vim? Então, essa identidade do eu, de quem sou eu, tem que estar muito clara na cabeça do indivíduo. E aí eu cito também, na verdade, mais uma vez, o Bert Helling, que é o pertencimento, é a fase do pertencimento. O indivíduo ele tem que saber onde ele pertence, que tipo de sistema ele pertence, certo? Tomando consciência disso, já é um passo para dar continuidade ao seu crescimento como o ser humano, né? E aí, mais uma vez, a Cora, ela vai dizer que feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E o nosso objetivo é esse, né? É transferir um pouquinho que a gente sabe e com essa transferência a gente também vai aprendendo, né? Então, os mestres, eles aprendem por si só também, tá? E aí, olha, os estágios do ciclo de vida, tá? Como é que acontece isso? Eu falei das fases, da transição, e como é que acontece essa transição, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, que o estágio de ciclo de vida familiar emocional de transição é o princípio chave para que aconteça uma boa formação do sistema, tá? Então, a gente tem aí o jovem solteiro que se propõe a casar e sair de casa. Tá, ele tem que se propondo isso, vou casar, aqui em casa tem um que tá fazendo isso, mês que vem casa, tá? Então, ele se prepara para casar e sair da casa dos pais, sair daquele núcleo ao qual ele vive. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai casar e formar um outro núcleo. Mas é só assim? Não, ele precisa aceitar a responsabilidade emocional e financeira pelo eu. Ele precisa tomar consciência disso. Se ele não fizer isso, ele não vai poder dar conta de outras responsabilidades que virão com o casamento. Então, é a responsabilidade emocional e financeira com o eu, com o meu eu. Eu tenho que tomar posse disso, tá? Eu tenho equilíbrio emocional para montar uma outra estrutura familiar de vida. Eu tenho condições financeiras de manter uma família. Isso a gente está falando quando o indivíduo ele está montando uma família saudável, tá, gente? Porque a gente sabe muito bem que tem muitas famílias sendo formadas sem nenhuma condição. Sem condição emocional, sem condição financeira, sem condição social para se manter essa família. O que eu estou colocando aqui para vocês é a respeito de um processo saudável, de uma família saudável, ok? Então, ele precisa ter essa consciência, tomar essa consciência. A união de famílias no casamento, o novo casal, tá? Eles foram lá, decidiram, uniram, tem lá a consciência, vão lá e casaram. Aí, o que acontece? Qual é o próximo estágio que esse casal deve estar? No estágio do comprometimento com um novo sistema. Aí agora não é mais o eu, mas são os dois. Olha, o nivelamento do sistema. Então tem que ser marido e mulher. Eles têm que estar aqui, ó, no mesmo nível. Ter esse comprometimento com o novo sistema. Ter responsabilidades, tá? Com esse novo sistema.
Aí envolve uma série de coisas, porque a gente sabe que quando um casal decide formar um novo sistema familiar, tem que ajustar algumas coisas da sua vida pessoal, tanto o homem quanto a mulher. Tem as heranças, né? Essas heranças aí são as culturas, os valores, os padrões que eu falei para vocês ainda há pouco, que um tem que tomar conhecimento do funcionamento da família um do outro, para que haja uma coerência. Não é para ser tudo certinho, bonitinho, 100%, tá? Porque não vai ter 100% em lugar nenhum. Eu falei para vocês também, ninguém é 100%, ninguém é perfeito. As pessoas só se unem uma à outra porque elas são diferentes. O que nos atrai no outro é o diferente, é porque o outro é diferente de mim. Eu falei para vocês a respeito disso quando eu falei do amor, as leis do amor. Lembra que eu falei do amor da mãe, do amor porneia, o expogé, tá? O filia. Eu falei dessas leis para vocês, e é nessa fase em que o indivíduo desenvolve esse aprendizado e toma conhecimento de gostar do diferente, de amar o diferente. Por isso que há essa necessidade do entendimento um com o outro e o comprometimento no sistema, né? No novo sistema que eles vão montar, certo? Família com filhos pequenos, então ela tem aí um estágio que é aumentar a flexibilidade das fronteiras. Bom, tem lá uma família, casou, tem lá 5, 6 anos de casado, vamos supor, e tem filhos lá por faixa de 4, 2 anos de idade. O que essa família tem que fazer agora? São famílias, né? Pai, mãe, filhos, e esses filhos são pequenos, e esse pai e essa mãe tem que flexibilizar essa fronteira familiar. Lembra da fronteira muito rígida, que ninguém entra, porque na minha casa é só eu, meu marido e meus filhos, eu não posso permitir estranhos aqui, e cada dia mais que vai passando, essa fronteira ela vai se enrijecendo cada vez mais, tá? Então ela vai ficar muito rígida, muito emaranhada, muito protegida por parte dos pais. Nesse caso, os pais eles têm que começar a flexibilizar isso. É trazer o diferente para dentro do sistema familiar. Quem são, né? Ou quem é esse diferente? Aí é o filho da vizinha, é o coleguinha da escola, é um trabalho social, são os amigos da igreja, se essa criança frequenta algum ciclo religioso. É deixar esse diferente penetrar nesse sistema familiar para que haja flexibilidade, tá, nessas fronteiras, para facilitar lá na frente a abertura desse sistema que a gente vai estar vendo, tá? Famílias com filhos adolescentes é um outro estágio. Aí a gente vai vendo cada estágio desse, tá? Então aí a responsabilidade dessa família nesse estágio é aumentar a flexibilidade das fronteiras para incluir a independência dos filhos. A gente está falando já numa fase de adolescente. Não tem como mais uma família com filhos adolescentes não permitir que esses filhos sejam independentes, tá? Então eles precisam ganhar espaço nessa flexibilização para que eles possam começar a desenvolver esse amor filia, que eu falei para vocês lá na primeira, segunda aula, e fazer esse diferente, cada vez mais diferente, estar ajustado dentro do seu sistema, que aí já é a parte em que os filhos já começam a sair, a frequentar casas de outras pessoas, começam a dormir fora, começa a ter mais flexibilidade com os próprios pais, os avós, a questão do diálogo, tá? Sobre determinados assuntos. Esses filhos precisam ter essa flexibilização
e essa independência para ter esse argumento, para chegar, para colocar, e aí ir passando a confiança dentro do sistema, tá? Porque o pai, ele precisa confiar naquilo que ele está passando para o filho. Se ele está passando, ele não vai passar nada ruim, ele vai passar coisa boa, ele precisa confiar naquilo que é bom, tá? Eu preciso, é como um carro, né? Eu pego o carro, dá problema, eu levo lá no mecânico. Bom, mas eu não conheço esse mecânico, eu nunca levei meu carro lá. E aí? Ele vai fazer o conserto para mim, mas eu vou ficar sempre com o pé atrás. Ih, será que vai dar certo? E se eu rodar 200 quilômetros esse carro quebrar? E se eu rodar 30 quilômetros esse carro quebrar? Então, assim, não tem essa confiança. Mas se eu levo naquele mecânico que já me atende há 5 anos, 10 anos, não, só levo meu carro lá, sempre cuidou do meu. Perfeito, ele chega lá, fala o que o carro tem, troca. Gente, é outra coisa. Eu tenho confiança, tá? Onde eu estou indo, levando meu carro para ser cuidado. Assim são os nós, pais. A gente tem que confiar na educação, na orientação que a gente está dando para os nossos filhos. E é por isso que eles têm essa flexibilização e essa independência de obter o conhecimento em outro sistema familiar também, ou aumentar esse conhecimento dele através das amizades, através dos relacionamentos, através das aprendizagens que eles têm em outros sistemas, tá? Como igrejas, clubes, o futebol, né? O torneiozinho lá do final de semana, os encontros de estudos da própria escola. Então a gente precisa permitir que eles tenham essa flexibilização de chegar e trazer também esse conhecimento para dentro do sistema familiar, certo? Lançando os filhos e seguindo em frente. Como é que se dá isso? Tá? Aceitar várias saídas e entradas no sistema. A gente sabe que as famílias passadas, tá? Eu falei para vocês que era emaranhada, fechadinha. Eu tô sempre fazendo essa comparação porque é bem simples para entender isso. Então, elas não permitiam muita entradas e saídas nesse sistema. Como que é isso? As filhas, as meninas, elas eram preparadas para namorar e casar com o primeiro namorado, vamos dizer assim, tá? E assim até com os meninos também, porque tinha aqueles padrões de respeito, né? E até de nome, nossa, tá namorando com a filha de fulano, nossa, com a filha de fulano tem que casar, misericórdia, não pode acabar o namoro, não pode deixar pela metade, tem que ir para casar. Então, namora e casa. Eram padrões, tá, de comportamento que as famílias tinham. Hoje não. Há uma tendência, né? Essa tendência social de aumentar o meu ciclo social, de conhecer novas pessoas. Então, isso me dá um suporte para que os meus filhos e até o meu sistema familiar possa ter várias entradas, tá? E saídas nesse sistema. Não quer dizer que seja uma família vulnerável, tá? No sentido, né, como é que eu vou dizer? De ser muito dada, tá? Muito flexível em outros sentidos, de uma família que não se importa. Ah, meu filho pode trazer aqui 2, 3 namoradas no mês, não tô nem aí. Não, não é isso, tá? É porque nós sabemos que tanto o sistema quanto a sociedade nos impõem certas condições. E nós estamos falando da evolução humana, então não vai casar o seu filho com a primeira. Claro, se der certo, maravilha, ótimo, perfeito. Mas se não der, a família tem essa flexibilidade de entradas e saídas de outro sistema, certo? Inclusive os casamentos que não dão certo, os filhos separam, tem uns que voltam para dentro da casa dos pais, acho isso, né? Não acho correto, eu acho que o adulto, depois que ele toma uma decisão, ele tem que dar seguimento na sua vida, tá? Tem que dar continuidade lá fora. Isso é comum aqui no nosso país, na América Latina, mas na Europa não. Já falei isso para vocês também na terceira aula.
a respeito disso. Então, o europeu, ele não prepara filho para ficar dentro de casa. Os filhos com 16, 17, 18 anos, eles estão sendo preparados para ir morar lá nas universidades e de lá mesmo cuidar da vida deles. Tá vendo na casa dos pais passear e mesmo assim tem que avisar quando vem. É um negócio diferente. Nós não, o brasileiro então, esse calor, esse amor de mãe, que tá 24 horas nos atiçando, ai meu Deus, e meu filho que não liga, e meu filho que não mandou mensagem. E o filho já tem 30 anos, casado com a vida dele lá fora, e a mãe tá do lado de cá, preocupada porque ele não mandou mensagem, tá? Mas a gente entende, dentro de outra vertente, né? A gente levando mais pro lado da psique, dentro de uma outra um outro padrão de análise, a gente vai entender esse sentimento materno aí, certo? E aqui, por último, eu quero falar para vocês a respeito das famílias no estágio tardio da vida. Como é que é isso, né? Aceitar essa mudança dos papéis geracionais, né? Então, são famílias que têm opção de não casar, tem opção de não, como é que eu vou dizer, se casar não querem ter filhos. Como dar continuidade nessa família? Eu falei para vocês que a família que não dá continuidade, a tendência dela é morrer. Porque quando é que acontece a morte da família? É quando a família, os filhos ou não casam, ou casam e não querem ter filhos, tá? Ou os netos crescem. Ah, meu pai teve 2 filhos, eu não quero ter filho, não é isso que eu quero para mim. Eu quero uma carreira, eu quero profissional, eu quero isso, eu quero aquilo. Então tem um outro padrão para levar a sua vida sem ser formar um ciclo familiar, um novo ciclo familiar. E aí a família encerra ali, naquele estágio, tá? Então o estágio tardio, ele tá nesse nível, que se não der continuidade, ele vai morrer nessa fase, certo? A gente vai ter oportunidade de estar falando mais a respeito desses assuntos todos aqui, certo? Então, de certa forma, que o meu recado para vocês hoje é esse, né? Eu vou ver a possibilidade de estar colocando mais aulas para vocês no grupo ou no YouTube, não sei. Eu tô vendo tudo direitinho ainda porque é todo um processo, requer uma dinâmica para tá fazendo isso. Mas, de certa forma, que a minha intenção de estar colocando isso para vocês é de estar ajudando vocês nessa sequência de estudos, tá? Depois a gente vai ter a oportunidade de estar promovendo aí um seminário de sistêmica ou um curso só de sistêmica. Vamos ver o que vai acontecer. Agora tá tudo, como que eu vou dizer, uma incógnita, porque a gente não... A gente sabe que vai, mas quando, como, é todo um processo aqui que a gente fica todo dia fazendo 1001 planos sem saber como que isso que vai estar acontecendo, tá? Então, de certa forma, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção aí no que a gente colocou dentro dessa pequena abordagem para vocês, tá? E estamos à disposição. É um prazer muito grande estar falando para vocês sobre esses assuntos, porque são assuntos interessantes que a gente tem aí para estar colocando, tá? E aí eu vou deixar aqui para encerrar o nosso momento, que também da Cora. Hoje a gente está inspirado aqui na poetisa, né? O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Então, eu gostaria que vocês entendessem que tudo que está acontecendo é só mais um passo que a gente está dando aí nessa nossa caminhada, nessa nossa longa caminhada, tá? Que a gente já iniciou há algum tempo atrás aí, não sei qual é a sua profissão, não sei quantos anos você tem, não sei que ciclo de vida que você se encontra, não sei qual o ciclo familiar que você está tendo aí no seu sistema familiar, mas eu gostaria que você entendesse que é só um passo, tá? Só um passo
para a longa caminhada que a gente tem aí pela frente. De certo que eu desejo muito sucesso, muita paz e muita esperança nesses dias conturbados que a gente tá tendo e teremos aí pela frente ainda, mas com muita fé que tudo isso vai ficar só para os estudos aí da ciência futuramente, tá bom? Grande abraço, fique na paz, Deus abençoe a todos, prazer enorme estar com vocês.